Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar dos benefícios previdenciários e o pente fino. Porque o pente fino do Jair Bolsonaro nos benefícios por incapacidade do INSS vai ter início com a convocação de mais de 300 mil beneficiários de auxílios-doença, segundo o setor de perícias médicas da Previdência. Então, a expectativa do governo federal é acelerar essa revisão para que ela funcione paralelamente a uma força-tarefa que está sendo organizada para destravar cerca de 5 milhões de pedidos de benefícios previdenciários e sociais que aguardam análise. Então, o avanço do pente fino nos benefícios por incapacidade também tem função de amenizar o possível aumento das despesas da Previdência, caso a força-tarefa consiga ampliar significativamente as concessões. Claro, aumentando concessão, você aumenta o valor, gasto pelo INSS. Então, somente esse ano, cortes de benefícios que dependem de avaliação médica para serem mantidos podem resultar em uma economia de 5 bilhões. Além de auxílios-doença, a nova fase do pente fino realizado pela Perícia Médica da Previdência vai colocar na mira o BCP, que é o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, pago a pessoas com deficiência. Então, a revisão das aposentadorias por invalidez, porém, não será foco das novas convocações, ao menos inicialmente. Mas pode esperar que, com o tempo, as pessoas serão convocadas. Isso você não tem a menor dúvida. Bom, a avaliação é que as revisões desses benefícios foram praticamente esgotadas pelo pente fino realizado na gestão do ex-presidente Michel Temer, mas que ainda vai ter mais revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai. Bom, os pentes finos dos benefícios por incapacidade está previsto para começar esse mês. Em breve será divulgado o cronograma de divulgação de resultados para 2020. Entre os peritos, porém, a avaliação mais realista é que as convocações terão início até o fim de março. Bom, apresentada como uma das primeiras medidas do governo para reduzir gastos com benefícios, a revisão dos benefícios por incapacidade teve sucessivos adiamentos em 2019, porque a Dataprev precisava concluir um sistema que permitisse o cruzamento de dados das perícias médicas com informações do INSS que são diferentes das analisadas em revisões anteriores. Bom, o órgão também revisa as folhas de pagamentos, tá? Bom, o que aconteceu que atrasou tanto esse pente fino? A Dataprev explicou que desenvolveu um sistema de agendamento único, um requisito que proporcionará o planejamento, a administração e o gerenciamento do processo de perícia. Então, quem for convocado será avaliado quanto à existência ou não de condições para voltar a trabalhar. Além das reavaliações da capacidade laboral, os segurados do INSS enfrentam outra revisão criada pelo governo atual: os benefícios com indícios de irregularidade, que está em curso há cerca de 6 meses. Então,
O programa do INSS para revisão de benefícios com indícios de irregularidade está notificando quase 2 milhões de aposentados e pensionistas com risco de suspensão de pagamentos, caso não prestem as informações requisitadas pelo órgão previdenciário. Então, não adianta você ser convocado e enfiar a cabeça dentro de um saco e fingir que aquilo não está acontecendo com você. Você foi chamado, vai ver o que está acontecendo, conversa, explica, faz sua defesa, porque se você não fizer nada, você vai perder o seu benefício. Então, a identificação de casos suspeitos é resultado da implantação em abril de 2019 de um sistema que verifica automaticamente a folha de pagamentos. Então, muitas vezes acontece da pessoa ter um CPF errado. A pessoa está com CPF, na Receita Federal está constando outro, e no INSS está um número errado, então ele é chamado, a pessoa não faz nada, fica com medo. O que vai acontecer? Vão cancelar e depois vai dar mais trabalho para você ir lá explicar. Então, chamou, vai ver o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é um documento que falta, às vezes você precisa ir na Receita Federal. Uma vez eu estava com um cliente e a gente estava resolvendo uma questão e aí a gente descobriu que o RG dele tinha uma outra pessoa com o RG. Só que esse meu cliente, na época, tinha 89 anos. Ele falou, eu não vou mudar de RG. Agora eu vou ficar com o meu RG. A pessoa que se vire. Não, mas é aconselhar. Eu falei, até conversei com ele, falei, vamos arrumar esse RG. Ele falou, eu não vou mudar de número. Com 89 anos, eu não vou mudar meu RG. É a outra pessoa que se vire. Eu vou ficar com esse RG. Bom, enfim, mas acontece. Às vezes a gente tem duplicidade, então precisa arrumar. E agora, com a questão do benefício previdenciário, se você não arrumar, vai acabar cancelando. Então, outro dia eu estava puxando um CNIS, aí eu percebi que estava constando lá, estava assim, CPF com problemas, procurar a Receita Federal. Eu até falei para o cliente, ele, eu não vou procurar. Eu falei, procura, porque isso pode ser motivo de um futuro, eles vão te chamar lá e podem acabar até cancelando seu benefício se você não arrumar. Então, já que estão pedindo, vai lá e arruma, não custa nada. Agora, voltando a falar nos benefícios por incapacidade, eles vão vão verificar várias questões. Então, por exemplo, uma pessoa que é aposentado por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, e que possui uma renda muito maior do que aquilo que ele recebe do benefício, eles vão querer chamar e saber se essa pessoa está numa situação de atividade remunerada. Porque quando você recebe aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, seja auxílio-doença, você não pode trabalhar. Então, se você está trabalhando e recebendo benefício por incapacidade, ele pode ser cancelado, tá? Porque a regra para você receber é você não estar trabalhando. O incapacitado que volta ao trabalho. Então, o segurado que recebe benefício por incapacidade, ele precisa de alta para voltar ao trabalho. Então, o pagamento será irregular se esse segurado voltar a receber salário enquanto ele está afastado. Eles vão verificar também aqueles casos onde a doença surgiu antes da carência. Que, por exemplo, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez têm carência de 12 contribuições mensais. Não tem direito à incapacidade que aparece antes do segurado completar os pagamentos. Então, o órgão ele vai revisar os laudos, perícias e outras provas para verificar se tem o início da incapacidade, se vale para quando a pessoa já tinha carência para receber o benefício. Bom, o auxílio-doença concedido na justiça também vai ser objeto de pente fino. Que aqueles auxílios concedidos na justiça, eles não têm data programada para serem encerrados. Então, esses beneficiários de auxílio-doença têm grandes chances de ser chamado. Aquele que já tem a data de encerramento, claro que ele não vai ser chamado. Então, aquele que tem o benefício, já tem a data para acabar, esse já escapou da perícia. Benefício sem perícia há mais de 6 meses. Então, o pente fino, ele encurta de 2 anos para 6 meses a reavaliação do benefício por incapacidade.
até beneficiários que passaram pelo anterior pente fino do governo do Michel Temer. Bom, os segurados incluídos no pente fino são comunicados por carta e caixas eletrônicos da rede bancária. Então, quem está cadastrado no Meu INSS também pode ser avisado quando entrar no sistema com senha. Quando existe apenas uma falha de cadastro, o segurado tem 30 dias para procurar o INSS. O prazo é contado a partir do momento em que o beneficiário ele é notificado pelo Instituto. Se o pente fino já identificou uma irregularidade, é aberto prazo de 30 dias para a defesa. No caso do trabalhador rural, o prazo para apresentação de defesa é de 60 dias. E o INSS publica o nome de quem não respondeu à convocação no Diário Oficial da União. Bom, depois de analisar o recurso, o INSS ainda pode suspender o benefício. Nesse caso, o segurado ainda tem 30 dias para recorrer à junta de recursos. E o pedido também pode ser apresentado por meio do site Meu INSS. Caso a junta não aceite o argumento, esse segurado perde o benefício, tá? Ele vai ser cancelado. Bom, então, o que acontece? Tem muita gente que tem muita dúvida ainda para pedir o benefício por incapacidade. Então, às vezes, a pessoa me procura para entrar com uma ação para pedir auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas ela nem sequer procurou o INSS. Então, vamos lá que eu vou explicar para essas pessoas como é que funciona. Então, o auxílio-doença ele é um benefício pago para o profissional que fica temporariamente incapacitado para o trabalho. Então, por 15 dias, o responsável pelo pagamento é o patrão. Depois desse período, o INSS que deve pagar os valores. Como é que pede? O trabalhador doente, ele não deve solicitar um auxílio-doença, ele vai simplesmente agendar uma perícia, tá? Aí o agendamento é feito pelo meu.inss.gov.br ou pela Central 135. Quem vai decidir o tipo de benefício a ser liberado é o perito do INSS, porque às vezes a pessoa fala, porque eu tô ligando no INSS, porque eu quero pedir aposentadoria por invalidez, mas eu não consigo. Não, você só vai pedir para fazer perícia. Se é auxílio-doença, se é aposentadoria por invalidez, quem vai decidir é o perito. No dia da perícia, você vai levar todos os documentos que comprovem a incapacidade. Além disso, você precisa provar que não está apto à função que você desempenha. Então, se você desempenha a função de desenhista e você está com um problema, você teve um AVC e você não consegue movimentar as mãos, você vai provar que você não consegue. Então, você vai levar documentos que você não está movendo as mãos. Então, é importante provar que você precisa ficar afastado para conseguir se recuperar. No caso desse desenhista, ele vai ficar afastado para fazer uma fisioterapia para conseguir se recuperar e voltar ao trabalho. Bom, e o profissional que está incapacitado para o trabalho, ele tem direito de ficar afastado, recebendo auxílio-doença, caso seja segurado do INSS. É importante falar isso, porque às vezes a pessoa está há 10 anos sem pagar o INSS e entra em contato dizendo, olha, eu posso pedir auxílio-doença? Não pode, você tem que ser segurado do INSS. Então, os primeiros 15 dias são pagos pelo patrão. Depois, o dinheiro deve ser depositado pelo Instituto. Para você ter direito ao afastamento, você precisa passar por uma perícia médica que vai determinar se esse trabalhador ele vai receber auxílio-doença ou se é caso de ser aposentado por invalidez. Então, os problemas em geral acabam ocorrendo quando o profissional é liberado para voltar ao trabalho, mas ele ainda não está totalmente recuperado. Nesse caso, ele vai pedir a prorrogação do auxílio. Então, o trabalhador vai agendar uma nova perícia 15 dias antes de voltar para o trabalho. Se após passar pela avaliação médica, o perito negar o benefício, o segurado ele tem 3 opções. Ele vai recorrer no próprio INSS, ele vai pedir um novo auxílio 30 dias depois da resposta da negativa, ou ele vai para a justiça.
Recorrer no posto do INSS é indicado apenas no caso do segurado que tem novos documentos que comprovem a incapacidade. É difícil que, após uma decisão negativa, a própria perícia do INSS mude seu entendimento sem novas provas de doença, tá? Então, o indicado é, você só vai recorrer se você tiver provas, se você conseguiu exames, se você conseguiu mais provas da doença. Se não, mesmo assim, ainda você pode levar outra negativa. Se não, você entra com um novo pedido depois de 30 dias ou seu caso já é justiça. Bom, o segurado, ele não pode recorrer no posto e na justiça ao mesmo tempo. Então, nesse caso, quando você vai para a justiça, significa que você abriu mão da esfera administrativa. Então, sempre que você vai para a justiça, significa o seguinte: eu não quero mais prosseguir com o benefício na esfera administrativa, tá? Então, eu entrei com a ação, esquece a esfera administrativa. Bom, os segurados do INSS que deixaram de receber um auxílio-doença, se eles perderam um benefício no pente fino, eles têm algumas formas de recuperar esse benefício. É importante entender que o pedido pode ser feito se a incapacidade para o trabalho persistir. Então, o que você vai fazer se você perdeu o seu pente fino? Você vai recorrer ou você vai esperar um prazo e pedir um novo benefício? Bom, se você está recebendo auxílio-doença e percebe que você não vai conseguir se recuperar naquele prazo indicado e voltar ao trabalho, você pede a prorrogação do benefício. Nesse caso, você tem que agendar uma nova perícia 15 dias antes do final do auxílio. Bom, quando insistir no posto, quando que você vai? Você fica insistindo no posto ou você corre para a justiça? Então, você vai recorrer no posto, mas essa opção é só para quem tem novos documentos a apresentar no recurso. Caso contrário, o ideal é você ir para a justiça, tá? Ou você faz um novo pedido depois de 30 dias, sem resposta e sem benefício, e você pode pedir um novo auxílio. Essa opção existe mesmo se estiver recorrendo no posto. Ainda que você tenha entrado com um recurso no posto, depois de 30 dias você pode pedir um novo auxílio, tá? Se você estiver recorrendo no posto e entrar com uma ação na justiça, o processo administrativo deixa de valer, aquilo que eu falei. Entrou com processo administrativo, quer dizer que você abriu mão. Entrou com processo na justiça, quer dizer que você abriu mão do processo administrativo. É um ou outro. E a justiça prevalece sobre o processo administrativo. Então, quando você vai para a justiça, você abriu mão de brigar no INSS. Aí, o que eles vão fazer? Como é que é calculado esse auxílio-doença? É a média dos salários a partir de julho de 94, tá? Aí eles vão fazer todos os salários de 7 de 94 até a data do pedido do auxílio-doença. Aí vão fazer a média e vão aplicar 91%. Ou vão fazer a média dos últimos 12 salários e aplicar 91%. Aquele valor que for menor é o que você vai ter direito a receber. Então, sempre você vai receber um menor valor. Outra coisa muito importante que o segurado tem que ficar atento é na data de início da incapacidade. Ela é definida pelo perito. Então, para incapacidades antes da reforma da Previdência, a certeza de que o segurado terá um melhor cálculo, porque vai excluir vai considerar os 80% maiores salários e excluir os 20% menores, tá? Então, para incapacidades depois, talvez seja preciso buscar a justiça para ter um valor maior. Então, o perito ele vai fixar a data da incapacidade, começou em tanto. Às vezes, eu já tenho vários casos do perito dizer que é uma data, quando na realidade é outra. Vários casos na justiça que o perito fala, não, a capacidade começou dia tal. Aí você manda o perito esclarecer que, olha, o documento juntado no dia tal, o médico diz que a incapacidade
começou em tal data. Então, como é que começou depois se já tem um laudo anterior dizendo? Então, precisa tomar cuidado com a data da incapacidade, tá? Porque isso pode modificar o valor do benefício. Auxílio-doença, talvez. Aposentadoria por invalidez permanente é certeza que vai modificar. Então, todo cuidado é pouco, você precisa ver para você não se prejudicar. Bom, os pedidos devem ser feitos na Justiça Federal, quando as ações com mais de 60 salários mínimos são abertas na Vara Federal Comum. Processos de até 60 salários mínimos são abertos no Juizado Especial Federal. Na Justiça Estadual, as ações são propostas apenas nos casos em que não houver Justiça Federal num raio de 70 quilômetros. Então, você tem que... 70 quilômetros não tem Justiça Federal, você pode abrir na estadual. Se em menos de 70 quilômetros tem Justiça Federal, é lá que você vai entrar com a ação. Bom, o que você vai fazer se o INSS der alta e a empresa não aceitar o trabalhador de volta? Esse caso é conhecido como limbo previdenciário trabalhista e ele é muito comum. Então, quando isso acontecer, o profissional tem que comunicar à empresa que ele não voltará ao trabalho, mesmo tendo sido liberado pelo INSS. É preciso fazer a comunicação formal com o atestado do médico trabalhista para que não se caracterize abandono de emprego. Nesse período de limbo previdenciário, é comum que nem o INSS nem a empresa paguem o segurado. Então, ele vai ter que buscar o judiciário para receber os valores a que ele tem direito. Se ele tiver recuperado e a empresa não aceita, ele vai brigar na Justiça do Trabalho, tá? Então, você quer voltar, você tá bem, a empresa fala que você tá mal, aí você vai na Justiça do Trabalho para ela te colocar de volta no seu trabalho. Se você ainda está doente, o INSS não, ele já te deu alta, mas você ainda está doente, a disputa é com o INSS. A briga vai ser, você vai entrar com uma ação contra o INSS. Bom, os segurados que recorrem no posto ou abrem o processo na justiça, eles têm direito a receber os valores dos atrasados desde a data inicial, se eles ganharem a ação. E quem faz um novo pedido no INSS, ele abre mão dos atrasados. Então, eu fiz um pedido há 2 meses, o INSS negou. Agora eu vou lá e faço um outro pedido, o INSS aceitou. Aqueles atrasados, eu só vou conseguir recuperar se eu entrar com uma ação judicial e provar que eu estava doente naquela data para receber os atrasados desses 2 meses. Uma outra questão que é importante é não espere ser convocado no pente fino. Já faz exame, já vai atrás do seu médico, já pega laudo, porque eles chamam você para o exame, para o pente fino, a pessoa chega no pente fino com um benefício, com um exame de 10 anos. Ah, faz 10 anos que eu fui no médico. Pô, mas se você está doente, você tem que ir no médico sempre. Não adianta você apresentar um exame de 2 anos. Você tem que ter um exame atual, você tem que ter laudo atual, as receitas. Você está tomando remédio, guarda a receita, não joga fora, para você provar que você realmente está doente, que você realmente está fazendo uso de medicação. Porque não adianta você levar só o laudo. Claro, já é melhor do que nada, mas tem gente que chega na perícia já sabendo que o INSS quer cortar e não leva nada. Ah, o médico tem que adivinhar, ele tem o período mínimo de tempo para te avaliar e ainda você não leva documento nenhum. Eles já estão querendo cortar o seu benefício, o que vai acontecer? Você vai perder o benefício. Então, leve exames, leve receita. Se você conseguir o prontuário médico, melhor ainda. Vá munido de documentos para que você não tenha perigo de perder o seu benefício, porque a ideia é cortar os benefícios. Então, leve documentos, prove que você ainda está doente, que você faz jus ao benefício por incapacidade. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas.
Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.